Agora estou chegando aqui no meu distrito mesmo. Eu moro aqui no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, e o Ageu Lisboa mora aqui também no distrito. Então, a gente vai conversar. Ele é psicólogo e fez o mestrado dele uma dissertação num tema que eu achei bastante interessante, fiquei bem curioso, em Ciências da Religião, abordando Agostinho de Hipona. Ageu, por gentileza, se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente aí, fala onde você fez a sua graduação, o teu mestrado e qual foi o foco do teu mestrado. Então, bom dia e noite a todos, qualquer tempo, e agradeço esse seu convite, Adeodato. Eu sou psicólogo de formação lá na UFMG, em Minas Gerais, em 1974, uma turma excelente. E lá já nasceu ou se fortaleceu minha busca filosófica também, juntamente com o curso de psicologia. Eu fiz cadeiras no mestrado, em filosofia também, e depois me transferi para São Paulo, onde estou já quase 40 anos, como terapeuta, sempre dentro do campo da psicologia, trabalhando com famílias, com grupos, com instituições, em emergências, desastres, luto, coisas assim, né, dentro desse vasto campo da psicologia. E por volta de 2005 eu completei o mestrado no Mackenzie, enfocando Agostinho. Porque eu fui percebendo o quanto Agostinho está presente na literatura, na filosofia, na teologia, e muito bem falado, muito criticado, e eu quis ver um pouco da presença dele na psicologia, qual seria a importância dele nisso, né? Então, confesso que eu não tinha lido nada especial, não sei, citações de terceiros, né? E aí eu comecei a ler as Confissões e fui conquistado pelas Confissões do Agostinho. Mostra aqui até uma edição muito bem feita da editora Martim Claret, e junto tem também o De Magistro, né, em sequência. Tem essa edição, sim, tem um comentário introdutório e tudo, e eu fiquei fascinado desde a primeira página até a última página. Não tem nenhuma página que não tenha anotações nas marginais, nos cantos. Esse livro está todo rabiscado, é assim que eu estudo, porque eu lia lendo e reagindo ao texto, que ele foi me provocando associações de ideias, tanto do campo da psicologia quanto do campo da filosofia e da teologia, né? Então, o meu objeto foi esse, Agostinho, Confissões no Caminho de Individuação, porque as Confissões é um relato autobiográfico onde ele vai discorrendo, assim, utilizando a sua memória, da reminiscência, da sua infância, sua caminhada, o seu itinerário espiritual, né? Então, ele entregou esse legado autobiográfico e espiritual e filosófico, simultaneamente. Então, é uma leitura muito interessante, e eu coloquei aqui Agostinho, essas confissões no caminho da individuação, porque ele trata aqui da caminhada existencial dele, desde criança até adulto, mas também não só nessa dimensão de crescimento biológico, estatura e tal, porém do crescimento da interioridade. Ele vai falando desse território da subjetividade, né? As descobertas dele, das perplexidades do mundo, do mistério da vida, as perguntas que ele se fazia desde pequeno, desde adolescente, e à medida que se tornou adulto, e no âmbito familiar, e no âmbito da filosofia, e assim foi, né? E eu falei, então, contribuições para a psique cristã ocidental. Então, eu vejo Agostinho como um ícone ocidental, um sujeito cuja vida e obra produzir e continua produzindo um tremendo impacto
no homem ocidental. Mas hoje extrapola o Ocidente, que a contribuição dele, como atingiu e moldou a doutrina católica e protestante, né, ela se espalha hoje pelo Oriente, para o norte e sul da humanidade, né, para o hemisfério sul, norte, para o leste, para o oeste. Então, Agostinho é um sujeito universal, né? Embora começou a primeira influência no Ocidente, essa influência hoje ela impacta milhões ou bilhões de pessoas, seja no Ocidente, seja no Oriente. Ageu, quando a gente estava conversando em off, eu sempre bato um papo com quem eu vou entrevistar antes e vou trocando algumas ideias, vou me dando a conhecer, vou conhecendo. E você me comentou assim, o que eu teria já encontrado aí com as minhas entrevistas acerca do Agostinho. É muita coisa. São óticas e perspectivas diferentes sobre questões de ordem política, sobre a retórica que ele usou. Cada pesquisador aborda um campo, né? A retórica que ele utilizou nas polêmicas, de acordo com o polemista que ele tinha do outro lado. Ele era professor de retórica, né? Eu costumo brincar com os amigos que é até covardia, quando ele entrava nas polêmicas, ele trazia para o ringue, entre aspas, da retórica, era até covardia, porque aí era a área dele. Era a área dele que ele se Ele é sentia o muito grande bem. mestre, né? Embora ele não gostasse muito de grego, ele gostava de latim, pensava em latim, falava em latim, criava neologismos em latim, e ele não gostava muito de grego. Mas aí, quando você me falou, eu fiquei pensando, nossa, essa questão da sexualidade, eu vou querer ouvir um pouquinho o Ageu, que é a seara do Ageu, né? Como é que você via a questão dele com a sexualidade dele, antes da conversão e pós-conversão? Tá. Você está começando pelo aspecto mais crítico dele, né? Que é o ponto que eu diria mais vulnerável de toda a vasta obra dele. E então a gente poderia começar a falar primeiro pelas contribuições e como é que chegou essa questão também da Pode ser. concepção dele da sexualidade, tá? Beleza. Porque tudo tem um histórico, né? A princípio, quem é esse Agostinho? Um jovem de classe média, lá em Hipona, atual Argélia, né? Na região da Argélia, perto do Mediterrâneo, que cresceu como qualquer menino lá, no meio de uma família comum, né? Que tinha uma certa problemática, o pai um tanto ausente, um pai assim do tempo que levava, queria iniciá-lo na vida sexual, que abria as questões todas, enquanto a sua mãe era mais pudica, uma mulher mais religiosa, né? Que segurava os freios. Agostinho, então, conviveu no meio dessa tensão, né? Comum, de passagem, quase todas as casas. E ele começa a dizer, então, assim, do seu envolvimento com outras crianças e jovens, ele faz toda uma reminiscência do seu desenvolvimento psicossocial, né? E aí já vai trazendo riquíssimas lições de psicologia, do desenvolvimento. Quando ele fala o que ele sabe sobre a criança? Ele sabe sobre a criança aquilo que os pais contaram, ou seja, tem que ter um nível de confiança nos cuidadores, nos tios e nos avós, que falam, olha, você era assim, assado, porque ele fala, minha memória não alcança os primeiros 3, 4 anos, né? Mas aí depois ele vai descobrindo como é que ele funcionava aos 5, 6, 7 anos. E também observando outras criancinhas, bebês, ele falava, eu posso ter sido assim. Mas ele lança um olhar investigativo, como que a criança começa a se desprender de uma, vamos dizer, de uma total dependência de pai e mãe, de um não saber absoluto, e essa criança começa a interagir com o mundo, né? Começa a mostrar sua vontade, seus instintos, e aí pai e mãe vão disciplinando, vão levando os professores, ou seja, ele vai dando os elementos da formação do ego, né? A educação moral, a educação de comportamentos, ou seja, o indivíduo está dentro de uma sociedade, dentro de uma família que vai moldando. E aí que ele chega
eu vou dar um salto aqui para a época de juventude, onde ele recorda que vivia como seus amigos no meio de farras, no meio de festas, de amores variados, né? Numa sociedade extremamente permissiva, como que era na época, né? E onde, enfim, especialmente os poderosos, os ricos, tinham direito a quantas mulheres queriam, e concubinas e tudo, e muitos historiadores, o Jung, inclusive, vai ressaltar isso, mostra como que na antiguidade, onde ele vivia, naquele tempo, e já de muitos anos, era uma sociedade extremamente, assim, na linguagem moderna, liberal, uma sociedade muito sem freios, assim, muito hedonista e totalmente diferente daquilo que nós conhecemos posteriormente como mundo ocidental, por influência da igreja cristã, especialmente, ou dentro da cultura judaica, que era toda regida por leis e coisas assim, né? Bem diferente do paganismo latino, grego e de outras culturas. Então, o Agostinho, nessa época de jovem, ele, nas suas confissões, ele vai dizendo que se envolveu, dava satisfação plena às suas paixões e tudo, mas dentro desse apaixonamento ele vem a conhecer uma pessoa que se torna sua concubina, que ele nunca dá o nome dela no livro todo, tá? Em toda a história. Isso é muito interessante. Ele nunca nomeia essa concubina com quem ele teve um filho, Adeodato, o único filho dele. Meu xará. Ah, sim, sim. Um rapaz brilhante que morre com 16 anos e contribuiu num livro chamado Solilóquios. Solilóquios é um debate entre o mestre e o discípulo, no caso, o Agostinho e seu filho, conversando sobre o processo de aprender. Como é que a gente sabe que se aprende, como é que se ensina, o sentido das palavras, dos símbolos, dos signos, do significado, significante. Uma temática muito interessante na linguística e na psicanálise, que o Lacan depois retoma, e vários outros, né? Então, esse livro, um dos primeiros do Agostinho, já vai mostrando a maestria, como é que ele destrinchava bem as coisas, ele tinha um olhar muito penetrante, analítico, e, e pronto. Bem, estou falando então do Adeodato, filho dessa concubina, que ele não dá o nome, mas que o Josser Gartner, no livro Vita Brevis, ele coloca que escapou aqui o nome dela, daqui a pouco eu lembro, mas essa mulher com quem Agostinho teve grande paixão, mas que sofreu represália da mãe do Agostinho, a Mônica. E aí começa uma história, uma triangulação que vai marcar a vida do Agostinho, que a mãe sempre orando, pedindo a Deus pela conversão dele, mas também ela não queria essa Flória, né, chama Flória, e não queria que essa relação, porque ela era de classe diferente, e naquela época era uma sociedade muito estratificada, né? E então não era uma boa partida, uma boa esposa, segundo a Mônica, a mãe do Agostinho, uma mãe muito zelosa, mas muito em cima dele, e que tentou dissuadi-lo de todo jeito, e depois ela deu um jeito de mandar essa mulher embora, né? Para longe, despachou para longe para afastá-lo do Agostinho. Ó, Gil, parece que ele morou com ela, ou ficou com ela quase 10 anos, né? Sim, sim, um bom tempo. E para ele custou muito, foi muita dor, uma coisa traumática, essa separação por uma intervenção da mãe. Ele ficou dividido entre dois amores, né? Da Flória e da mãe, a quem ele, de certa forma, divinizava, né? O pai era uma figura mais apagada. Então, essa devoção da mãe e tudo fez, ele não conseguiu romper direito, vamos dizer, o complexo de Édipo, solucionar esse complexo de Édipo. Ele ficou muito ligado a essa mãe, que acabou afastando essa concubina a quem ele confessa que amava. Mas, Gil, complexo de Édipo você está carregando nas cores, não chegou a tanto.
Sim, não, claro, eu falo assim, no sentido psíquico, sim, essa ligação afetiva, essa dependência emocional, ele não conseguiu deixar pai e mãe direito, entende? Ficou Entendi. sempre atrelado a, a essa relação de dependência emocional em relação à mãe. Ele tinha uma divinização em relação a ela, nada no sentido erótico, evidentemente, mas assim, é, um respeito temeroso a essa mãe. E ele, então, foi vencido nessa batalha, um ato de covardia dele, segundo alguns autores, segundo essa Flória, né, e muitos analistas, e isso coincide com o período depois que ele entra, ele já saindo do maniqueísmo, de resolvendo outras questões filosóficas, tudo, o progressivo ingresso dele no campo cristão, essa conversão dele que foi sendo construída aos poucos, né? Ele foi resolvendo certos dilemas filosóficos, certos embates filosóficos. Até encontrar o Ambrósio, né? Sim, lá em Milão, né? E quando deu esse salto para o cristianismo, onde ele se entregou depois de muita luta interna. Ele estava já convencido intelectualmente há muito tempo, mas ele protelava justamente por um apego que ele fala assim, as paixões da carne, da vida natural, as situações mundanas, o pecado e aquela cisão psíquica que ele sofria, né? Falou, olha, eu queria virtude, mas ao mesmo tempo eu tinha um apetite da carne que eu também queria, né? E ele chegou a fazer uma oração muito curiosa, assim, ó, Deus, dá-me a castidade, mas não agora, né? É, Tipo, segura aí, né? é, fa- Então, é, ele era, é muito conhecida. sim, ele é muito honesto nas coisas dele, nesse Desculpa te sentido. interromper, Agil. Eu estou lendo as confissões aí, não com o rigor e a profundidade que você fez. Eu estou lendo já há um tempo, e-book, e uma das coisas que mais me impressionou é a honestidade dele. Assim, com que ele trata, ele fala, a forma como ele conversa com Deus ali nas confissões, realmente é impressionante. Sim. É, não só honestidade, há um propósito nele sim, de ser rigoroso e transparente, verdadeiro, nessa imersão que ele faz sobre si mesmo, e ele quer dar isso como testemunho para seus contemporâneos, e quem fosse ler seu testemunho, seu livro, né, desse processamento interno dele. Ele escreve esse livro já adulto, onde ele faz uma revisão, né, essa autobiografia, que é a primeira da história escrita na primeira pessoa do singular. Isso é É muito interessante. considerada a primeira biografia. Agil, você sabe também uma coisa que me chamou a atenção? Eu acho que você não deve ter chamado a sua atenção porque não é a tua área de interesse. Suponho, de repente você se debruçou. O roubo das peras. O drama que ele Sim, ficou por ter roubado as peras. sim, é quando ele vai mostrando, então, quando criança, adolescentezinho, né, ele salta o muro do vizinho, vê e tal, né, e ele falou, olha, mesmo quando criança eu tinha consciência do erro, da, que aquilo não era lícito, mas o meu desejo me impeliu e eu concordei com o desejo, fui e peguei e tal. E depois ele vai refletindo sobre isso, né? Para demonstrar que a criança, desde cedo, já tem uma matriz moral, já tem uma raiz, um tecido moral. A consciência moral é algo bem recente nos humanos, entende? Por volta de 5, 6, 7 anos, a criança já tem algumas noções que vão ficando amadurecidas, né? Por volta de 7, 8 anos, as pessoas, em geral, já têm uma noção do certo e do errado. Agil, isso é sobre a perspectiva da psicologia moderna e dele também, é isso? Sim, o que ele fala é corroborado na história e por outras pessoas, o testemunho de todo mundo. Você conversa com crianças de 6, 7, 8 anos, tem um autor que chama Kohlberg, na psicologia, que ele fala sobre as fases do desenvolvimento moral,
e o próprio Piaget, nós vamos perceber que o desenvolvimento do senso moral guarda correspondência com o desenvolvimento cognitivo também, e hoje a gente fala com amadurecimento neurológico, né? Esse aparato neurológico nosso. Então, tanto que nas escolas, com 6, 7 anos, as crianças estão no processo de alfabetização, de socialização, já começa a professora falar, entra na linha, devolve isso do seu amiguinho, não, não pode, sim, não. Ou seja, e Freud vai mostrando também, por volta de 5, 6, 7 anos, já tem uma formação egóica, né, desabrochando. Então, o desenvolvimento do caráter, do ego, da noção de certo e errado, o superego, a instância moral é progressiva. Tem uma estrutura, e o que se pressupõe que já é uma estrutura prévia, nós temos algumas inscrições psíquicas prévias, nós temos, o Jung vai falar de arquétipos, né, que faz com que em cima desse aparato neuronal, a sociedade e a linguagem vai condicionando nas pessoas a consciência, né, do quente, do frio, da direita, da esquerda, as noções cardeais de orientação espaço-temporal e também as noções de convivência social, né? Começa uma incorporação de valores, de moral do grupo, da família, né, mediado hoje pelas escolas, pelas instituições formadoras, pela igreja, pela mídia. Hoje nós temos múltiplas instâncias que contribuem para a construção de um senso moral ou para a sua destruição também, né? Mas então, a gente estava se referindo à questão das peras, né, isso? E as questões de ordem moral, ele começou a observar desde cedo, né? Sim, ele se preocupou com isso desde cedo, né? E isso é a tônica da vida dele, de toda a obra. Ele terá essa preocupação o tempo todo até a sua morte. Na sua teologia, nas suas confissões, ele vai estar sempre retratando a conflitiva humana, que é entre as pulsões instintivas, que atiram para todo lado, e a busca de uma vida justa, reta, equitativa, ordeira, né? Os gregos antigamente já mexiam com isso antes dele, né? O princípio dionisíaco, né? Que é da satisfação instintual, os hedonistas, por exemplo, e tinha o princípio apolíneo, tinha os estoicos, né? Que falavam de uma vida disciplinada, racional e tal, né? Tinha os epicureus que já falavam a máxima da vida é o prazer, a busca do prazer e evitar o sofrimento, né? Então, nessa questão de busca de prazer, evitar o sofrimento e buscar a virtude, que também o próprio Aristóteles vai trabalhar, Agostinho pega essa discussão, né, que, na verdade, se trata assim, de uma questão que sempre vai aparecer na história, até no século XVII, XVIII, XIX, os cientistas políticos vão tratar do contrato social, da questão da civilização versus barbárie, né? Ou seja, nós, humanos, como os demais mamíferos, nós somos seres que vivemos em coletividades mas, diferentemente de animais, nós temos uma capacidade simbólica, nós temos leis positivas, nós transformamos o ambiente, nós demos um certo salto, que é chamado quase um salto quântico, né? A diferença entre o animal humano e os demais animais, é que nós temos um senso moral, nós temos sentimento de culpa, né? Nós temos essa conflitiva interior. Nós não vivemos só sob o império dos sentidos. Nós vivemos a lei. E a lei, o que é a lei na psicanálise? É o organizador simbólico da realidade, né? A lei
é que nos regula e que cria também o superego. A internalização da lei é importante para que a gente possa conviver comunitariamente. A lei pressupõe que eu vou fazer uma limitação aos meus instintos, eu não vou agir só assim em busca de uma satisfação instintual, mas eu vou Ageu, considerar o outro também. entendi. Ageu, e que você encontrou nas confissões de particular importância é justamente essa questão de ordem ética e moral em Agostinho, que você achou assim, como eu conheço tenho um amigo que ele fala que ler Agostinho é como você peneirar minério e encontrar ouro, atrás de ouro. Você vai encontrando ouro assim, ao longo da obra dele. Se você fosse falar assim, de uma coisa de particular importância que você garimpou nas confissões, o que você falaria? Olha, bastante coisa. Eu, diferentemente dessa pessoa que fala que tem que garimpar para achar ouro, a gente acha pedra preciosa desde o começo. Não tem coisa ruim na obra dele, não, viu? Assim, a perícia intelectual dele, lógica, dialética, a forma como que ele penetra nos meandros da alma humana, ele nos dá lição o tempo todo, assim, no sentido de uma autoanálise, de uma autopsicanálise, né? Ele nos leva a descobrir os aspectos sombrios da psique, ele descortina isso e se coloca como exemplo. Então, esse Espera desnudamento. um pouquinho, fala um pouquinho mais sobre esse lado sombrio dele, como ele trata isso. Interessante isso. O aspecto sombrio dele é o que o Jung depois retoma na psicologia analítica, né, que fala da persona, do ego, do self, da sombra. O aspecto sombrio da psique é justamente aqueles aspectos mais primitivos, não trabalhados, vamos dizer, agressivos, vergonhosos, violentos ou mortíferos, sei lá, né? O que impede o processo de civilização. Todos nós temos uma força gigantesca, uma força psíquica, mental, inconsciente, né? Existe, então, entre nós uma percepção de desejo, de sonhos, de impulsos, e, ao mesmo tempo, a gente está dentro de uma realidade com a qual a gente tem que negociar, né? Mas nós pagamos um preço por restringir a nossa satisfação, né? Ou por fazer com que ela tenha que esperar ou obedecer certos protocolos para a sua satisfação. Por exemplo, vida sexual. A pessoa tem que administrar o seu desejo sexual, porque se ele for atuar o seu desejo sobre qualquer pessoa que ele deseja, ele poderá encontrar um opositor que vai enforcá-lo, vai matá-lo, porque essa mulher é minha, esse homem é meu, entende? Ou seja, não se pode desconhecer leis objetivas na sociedade. Eu sou obrigado a negociar com a realidade. Daí que toda cultura, toda sociedade tem a sua superestrutura ideológica ou espiritual ou valorativa, que são uma realidade simbólica que faz com que a gente não viva só sob o império da fome, do instinto de comer, de beber ou do instinto sexual, né? O ser humano é naturalmente um ser cultural, um ser de cultura, um ser simbólico, tá? Então, o tempo todo nós estaremos negociando isso. Agora, o aspecto sombrio é justamente quando a gente observa o noticiário da qualquer televisão diariamente, nós vamos ver a sombra que se manifesta nos políticos, em todo tipo de corrupção dos outros e a nossa corrupção também, que quando a gente vê a corrupção dos outros e a barbárie, a maldade dos outros, de alguma forma, reflexo, nós podemos pensar, isso também é possível em mim, né? Eu não estou atuando, às vezes, de certas formas, porque eu tive uma educação, uma castração simbólica, eu tive que aprender a dizer não para mim, a internalizar uma lei de autocontenção, eu tive que aprender a simbolizar.
porque senão a sombra me domina. E aí eu vou ser um sádico, eu vou ser uma pessoa cruel, um psicopata, entende? Um violador de direitos dos outros. O aspecto sombrio é isso, é aquela coisa primitiva, desumanizadora. Ageu, as contribuições que você enxergou no Agostinho para a psicologia contemporânea, como é que foi isso? Veja que, por exemplo, na psicologia do Jung, a psicologia analítica, os termos tão frequentes que são básicos na literatura da psicologia analítica. Ele fala de sombra, fala do o homem interior, fala do médico interior, do profundo, do si mesmo, dos arquétipos. Tudo são termos importados da mística e de Agostinho, de Tauler e de todos, uma série de místicos, São João da Cruz, Santa Teresa, de Johann Tauler de um místico cristão que é o John Bunyan, que foram, de certa forma, continuadores ou leitores do Agostinho. Então, Agostinho foi o grande mestre dessa questão da intimidade, tá? E que cunhou esses termos da mística na teologia e que depois a psicologia se apropriou. Quando ele fala do si mesmo, do mais profundo, da alma, da interioridade, então isso mostra que o Agostinho trabalhou conceitos que foram operacionalizados depois pelo Jung, operacionalizado pelo Freud, embora o Freud não faça o reconhecimento do Agostinho, é evidente que ele trabalhou com conceitos que o Agostinho, 1500 anos antes dele, Freud, Agostinho já trabalhava sobre o inconsciente, falava sobre pulsão de morte, falava sobre instinto de vida, entende? Então, Agostinho trabalhou essas questões nessa obra, As Confissões, 1500 anos antes do Freud e do Jung e dos demais, antes do Lacan. Isso que eu falo é o seguinte, alguns autores, como Fairbairn, tem o Winnicott e vários outros que reconhecem as contribuições do Agostinho, que depois influenciou, por exemplo, o John Wesley, o Calvino, né? Todos esses autores da psicologia contemporânea, o Winnicott, que é bem falado, eles foram leitores da Bíblia, leitores de Agostinho também. Então, assim, só de comparar os termos presentes e a problemática que o Agostinho trabalha, é a problemática que a psicanálise e a psicologia profunda trabalha hoje, entende? E ele trabalhou com um método maiêutico, socrático. Isso que é interessante. O que é a psicoterapia? A psicoterapia ela tem um setting terapêutico, tem todo um arcabouço que organiza um encontro terapêutico, uma estrutura que tem que ser veraz, segura, sigilosa e que propicia a fala, a livre associação, a descoberta, sem censura, né? Onde a pessoa pode fazer o reconhecimento dos seus fantasmas, das suas pulsões, dos seus desejos, contar dos seus sonhos, e assim ele vai acessando o inconsciente, né, dentro do processo analítico e psicoterápico. Então, tudo isso começou lá com Agostinho, né, com método socrático, dialético, isso está muito nos solilóquios, ele já começa na conversa dele lá com a Deodato, ele faz perguntas, respostas, e a coisa vai evoluindo, aquele diálogo que vai ampliando, ele vai extraindo a verdade do ser, através desses diálogos, vai a maiêutica, que é o parto das ideias, né, através desse parto das ideias por associações, por raciocínios, por deduções, por intuições, por relações, a verdade vem à tona. Isso é o processo terapêutico. Então, essa é a grande marca que eu falo, indelével, do Agostinho no campo da psicoterapia.
Agil, a tua tese de mestrado virou um livro, aquele livro que você mostrou aí, é resultado da tua dissertação? É minha dissertação, isso é a própria dissertação, eu não transformei em livro, não. Eu pretendo fazer agora um trabalho em cima disso e publicar. Tá? Você conhece o pessoal da Saber Criativo aqui de Campinas? Não, Eu acho que eles vão se interessar. Depois eu posso perguntar para eles. Eu já entrevistei vários autores dessa editora. Eu posso perguntar. E essa tese, você me manda o link de acesso a ela? Tem o link em algum lugar que quem tiver interessado em estudar a sua dissertação possa acessar ou não tem? eu ainda não tenho. Eu perdi o texto, o computador que tinha isso, eu mandei para a universidade, vou tentar recuperar, tá? Senão eu vou ter que mandar digitar novamente, toda uma coisa assim, entende? Mas eu vou providenciar isso, acho que é importante, agora que eu estou relendo, inclusive para falar com vocês aqui, eu falo, poxa, tem coisas muito boas aqui, né, nessa dissertação. E me abriu um campo muito grande. Eu fui vendo... Desculpa te interromper, Agil. Tá? Por que eu perguntei isso? No meu canal, eu criei uma playlist só sobre Agostinho de Hipona. Pesquisadores, eu entrevisto, e eu estou pretendendo que seja um acervo onde pesquisadores futuros possam acessar as teses, tudo, então eu coloco lá. Se você depois puder me passar o seu e-mail de contato e você permitir, eu coloco lá. Se alguém tiver interessado, Ah, poderia entrar sim, em contato, né? eu posso. Meu e-mail é ageuhl@gmail.com. ageuhl@gmail.com. Legal. Será um prazer poder interagir com os interessados nessa questão. E se alguma instituição tiver interessada numa palestra sua, pode entrar em contato por e-mail também? Sim, por e-mail. É o melhor meio, mais seguro, tá? Eu já tenho tido a oportunidade de falar em alguns congressos, dar algum seminário, e eu vou estar preparando um curso para terapeutas e talvez aberto a teólogos também e outros, justamente assim, fazer essa incursão nas confissões. Fazer uma leitura e uma leitura orientada e discutir uma série de tópicos que a gente separou, entende? Eu Bem acho que legal, vai ficar muito interessante. Gil, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade, por separar um tempinho aí para bater um papo aqui com o canal Linha de Divisa. Quando você lançar o teu curso mais à frente, o canal está à tua disposição para a gente conversar sobre o curso, a gente colocar o link lá, tá bom? Muito obrigado, um eu abração. que agradeço muito essa honra, viu? O convite foi uma oportunidade muito boa e espero, de fato, poder continuar contigo nessa jornada de conhecimento, de sabedoria, de espiritualidade. Um Legal. abraço, então. Grato. Um abração.